Galera, tudo bom? Hoje nós vamos abordar aqui um pouco, um resumo basicamente sobre o Brasil Imperial. Já que estamos aí na semana aí da independência do Brasil, que vai ser sexta-feira, então fica aí comigo e aproveite, se inscreva no canal aí e deixe um joinha aí para a gente continuar com esse trabalho. Então vamos falar um pouco aí do Brasil Imperial, um resumo aí do período histórico do Brasil. O Brasil Imperial é um período da história brasileira entre 7 de setembro de 1822, que foi a independência do Brasil, e 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Nesse período, o Brasil foi governado por dois monarcas, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Os principais fatos históricos do primeiro reinado, 1822 a 1831. 7 de setembro de 1822, proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro I, então príncipe regente. Dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro I é aclamado imperador no Rio de Janeiro. 1823, reunião da Assembleia Geral, ali foi criada a primeira Constituição brasileira. Principais fatos históricos do período regencial entre 1831 a 1840. Nesse período, o Brasil foi governado por regentes: regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Feijó, regência una de Araújo Lima. Dia 23 de junho de 1840, maioridade de Dom Pedro II foi declarada. Principais fatores do segundo reinado em 1840 a 1889. Então agora nós vamos falar um pouco a respeito desse período do segundo reinado aí. Em 1841, Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil. 1864 a 1870, Guerra do Paraguai, conflitos militares na América do Sul entre Paraguai e a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, com o apoio do Reino Unido. Em 1870 é declarada a derrota do Paraguai. Fundação do Partido Republicano Brasileiro. 1871, Lei do Ventre Livre, liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. 1872 a 1875, questão religiosa, conflito pelo poder entre a Igreja Católica e a monarquia brasileira. 1875, começa o período de imigração para o Brasil. Italianos, espanhóis, alemães e japoneses chegaram ao Brasil para trabalharem nas lavouras de café e nas indústrias. 1882, início do ciclo da borracha. O Brasil torna-se um dos principais produtores e exportadores de borracha no mundo. 1884 a 1887, questão militar, crise política e conflitos entre a monarquia brasileira e o exército. 1885, liberdade aos escravos com mais de 65 anos de idade. 1888, Lei Áurea, decretada pela princesa Isabel, abolição da escravidão no Brasil. 1889, proclamação da República no Brasil. Em 15 de novembro, fim da monarquia e início da República.